A paz do Senhor a todos, meus amados, sejam todos muito bem-vindos ao canal Os Bereanos. Hoje os dois cooperadores não puderam estar presentes por motivos maiores. E antes que eu comece o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, comenta, ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos. Amém? Então, meus amados, hoje iremos tratar da lição número 5, a unidade da raça humana. E vou ler o texto áureo da lição, que é o seguinte: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais. Malaquias capítulo 2, versículo 10. Verdade prática. Apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Leitura bíblica em classe. Vocês acompanham em casa, que se encontra no livro de Atos, capítulo 17, do versículo 22 ao 28. O objetivo geral da lição é esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. E os objetivos específicos que serão agora falados são três. Primeiro, apresentar a unidade racial do ser humano. Segundo, discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade. Terceiro, refletir sobre a unidade em Cristo. Bem, meus amados, aqui nesta lição nós iremos ver que a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Então iremos compreender esses três campos mais adiante. E ainda mais, iremos entender que nós viemos de um único casal, que foi Adão e Eva. Então temos uma única origem. E o nosso Criador foi o nosso Senhor Deus, quem nos criou. E com isto veremos que no princípio falávamos um único idioma, uma única língua, da qual hoje não se fala mais. Aí, aqui nós veremos que língua é essa e como ela era falada. Então, mais adiante, nós saberemos que língua é essa. Realmente foi algo bem curioso quando eu tomei conhecimento sobre isso também. E também veremos aqui que através do primeiro homem, que foi Adão, entrou o pecado. E com isso fomos destituídos da glória de Deus. E através de um homem, que foi o último Adão, fomos restituídos à glória de Deus. Então, através do Cordeiro, Cristo Jesus, podemos ter esse reencontro, essa segunda chance. Então, todo aquele que crê em Cristo, seu único, suficiente Salvador, então tem uma segunda chance, desde que se arrependa verdadeiramente. Então, vamos agora adentrar no primeiro tópico, a unidade racial do ser humano. Nesse primeiro tópico, nós veremos três principais subtópicos, que vai ser o número 1, o número 2 e o número 3. Que o número 1 é a origem divina do ser humano. O número 2, a unidade racial do ser humano. E o número 3, a unidade psicológica do ser humano. E com isso veremos que as bases do evolucionismo serão destruídas, porque a verdade é presente, a verdade é persistente. Então, meus amados, vamos ao primeiro tópico, número 1, na verdade subtópico, número 1, que é a origem divina do ser humano. Bem, nós sabemos que o ser humano, ele não é divino, porém foi criado por um ser divino, um ser espiritual, que é o nosso Senhor Deus, Ele que nos criou. Assim está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e capítulo 2, versículo 7. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 30, assim diz a palavra do Senhor: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea.
ele os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: sede frutíferos, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para alimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Então, meus amados, acabamos de ver que o Senhor Deus foi Ele que nos criou. Ele que criou o ser humano. Não foi algo que Ele criou do dia para a noite, algo impensado. Não, Ele pensou todos os detalhes, todos os mínimos detalhes. Então, o Todo-Poderoso nos criou, o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele é um Deus verdadeiro, um Deus que faz. Então, Ele é um Deus que realiza todas essas proezas, porque Ele pode e Ele faz. Então aqui vemos que as teorias do evolucionismo é derrubada, é destruída, porque o Deus Todo-Poderoso nos criou de forma maravilhosa, de forma linda. Então Ele é Deus para isso. Agora veremos o subtópico de número 2, que fala a unidade racial do ser humano. Bem, meus amados, as mitologias pagãs, elas é contraditória à Bíblia, onde a Bíblia ela nos fala que nós provimos de um único homem e uma única mulher, ou seja, de Adão e Eva. Deus nos criou e nós fomos providos de Adão e Eva. E veja o que está escrito no livro de Atos, capítulo 17, e de um só sangue fez todas as nações dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos antes nomeados e os limites da sua habitação. Então aqui nós estamos vendo que viemos de um único homem, de um único sangue, que foi de Adão e Eva. E também, sendo assim, nós temos uma única raça, que está no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 7. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque agimos traiçoeiramente, cada homem contra o seu irmão, profanando o pacto de nossos pais. Então, meus irmãos, nós estamos vendo que nós viemos de um único homem, de uma única mulher e um único Criador. Realmente, Deus é um Deus maravilhoso, um Deus que faz muitas coisas. E com tudo isso, vence o racismo. O racismo é algo do maligno, algo que veio para confundir, tirar a paz de um lugar que é tranquilo. Então, se os meus amados lembram muito bem, os cientistas de Hitler, eles realmente perseguiram muitos judeus, muitos ciganos, pessoas que sofreram bastante com maltratos, fizeram realmente transplante, fizeram estudos com eles, onde muitos deles, para os nazistas, eles eram vistos como um ser inferior, onde o inferior saudável ele era explorado, era massacrado, para que pudesse vir dar cura aos seres superiores que eram doentes. Então, nesse momento, essas pessoas elas eram inferiorizadas. Então, os nazistas eles faziam com que o seu órgão fosse doado para outros, transfusão sanguínea para outros. Então, daí já estamos vendo a etnia, onde na verdade eles não estão vendo. Eles acreditam nisso, eles sabem disso, só que eles não afirmam isso. Tanto é que, olhando por esse ângulo, se eu pego um judeu e vou fazer com que um transplante sanguíneo para uma outra pessoa, uma outra etnia, então logo estou entendendo que nós viemos de um único ser, provemos de Adão e Eva. Deus nos criou, com isso somos todos iguais, independente da cor, se somos branco, amarelo, negro, índio, independentemente.
Então, meus amados irmãos, é muito importante que nós saibamos que nossa origem é uma origem única, onde o nosso Deus nos criou e provemos de Adão e Eva. A unidade 3 é a unidade psicológica do ser humano. Nós veremos que o homem realmente ele tem uma mente muito boa, ele pensa, ele é criativo. Só que em algum momento o homem vai chegar a uma unidade comum entre todos eles, independentemente da sua cultura, da sua educação, pois se tem herança psicológica e mental que chega ao momento que todos vão chegar a uma unidade comum em todos os sentidos, ok? Vamos para o segundo tópico, que fala sobre a unidade linguística original da humanidade. Aqui, meus amados, nós veremos a linguagem que foi falada nos primórdios e como e o porquê que hoje não se fala mais. Bem, meus amados, aqui nós iremos ver que Adão, no início, conversava com Deus, falava com Deus o dia todo. Ele conversava com o Senhor, tinha muitas falas. Então a fala já é um dom dado por Deus, porque sendo assim, podemos nos expressar de forma saudável, de forma harmoniosa com todos os que estão ao nosso redor. Então nós veremos aqui que muitos pensam que Adão e Eva falavam hebraico desde os primórdios. Mas como eles falavam o hebraico? Se era como acabei de dizer, foi no início, foi no começo. Então o hebraico iria surgir mais adiante, um local mais distante. Aí iriam surgir os israelitas, na verdade. Então eu acredito que eles não falavam hebraico, e sim, eles falavam uma língua muito linda, a linguagem divina. Essa é a linguagem que eles falavam. Tanto é que iremos ver aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 8, Adão falava com o Senhor diariamente. E mais adiante nós veremos em Gênesis capítulo 2, versículo 23, onde Adão, ele fala o seguinte: e Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Então, meus amados, nesse versículo nós estamos vendo que Adão, ele recita um poema para sua esposa, um lindo poema de fato. Então, a linguagem que eles falavam, a forma que eles falavam, era em forma de poema, não em forma de prosa. Por isso que era algo muito lindo, algo muito divino. Até os ímpios falavam desta forma, em forma de poema. Então realmente era algo maravilhoso, algo ímpar na vida dessas pessoas. Uma coisa maravilhosa realmente. E muito lindo isso. Então, vamos para o segundo subtópico, que fala a confusão linguística em Babel. Após o dilúvio, os descendentes de Noé, eles fazem algo que aborrece a Deus. Eles vão contra os princípios de Deus. Na verdade, eles vão fazer algo pecaminoso, algo que realmente é vindo de ateu. Eles vão contra os princípios bíblicos. Então, com isso, o Senhor Deus vê essa atrocidade deles, onde eles constroem uma torre que é tão alta que chega às nuvens. Mas o intuito deles não é isso. Eles sabiam que a torre não chegaria às nuvens, e nem tampouco chegariam ao trono de Deus, onde estão os anjos. Eles sabiam que ela não chegaria nem na menor nuvem, a mais baixa nuvem, a torre não chegaria, mas foi algo muito grandioso que foi feito. Então todos ali, Deus viu que todos falavam uma só língua. Então foi necessário ele intervir, onde ele teve que confundir as línguas. Cada um começou a falar o seu idioma, e com isso foram dispersos, porque é perigoso que os seres humanos ficassem unidos, pois também tornaram-se muito criativos com isso. Então, na Torre de Babel se tem o fim da linguagem divina. A partir desse momento, é o que se tem hoje, na atualidade, cada qual com sua língua, com seu idioma. Ok, meus amados? Então vamos agora para o subtópico de número 3,
Indícios da linguagem primitiva. Bem, a linguagem primitiva, realmente, como foi dito, foi a linguagem que era falada desde os primórdios. A linguagem que era em forma de poema, realmente uma linguagem divina, uma linguagem maravilhosa. Bem, nos dias de hoje, sabe-se que tem uma diversidade de línguas. Há bastante forma de se falar. E com isso também surgem outras línguas. Línguas essas que algumas estão mortas, umas faladas, outras distintas. Então, as línguas faladas são as línguas de hoje, que nós falamos português, tem o espanhol, tem o inglês. Então, essas línguas. E as línguas mortas são as línguas que não se falam mais, mas está escrita. Por exemplo, o latim. E as línguas que não existe mais. Então, um exemplo dessa língua é justamente a língua divina, a língua que foi falada desde os primórdios. Desde os primórdios. Hoje não temos nenhum histórico escrito, guardado que comprove como era essa língua. Isso não se tem, mas sabe-se que era em forma de poesia e também era algo divino, somente vindo do alto, somente vindo de Deus, uma linguagem tão pura, tão verdadeira e tão linda, conforme vimos aqui no início dos versículos. Bem, meus amados, vamos para o tópico número 13, que fala: em Cristo todos somos um. Bem, meus amados, aqui nós veremos que a unidade não só está restrita em aspecto racional e linguístico. Não, muito pelo contrário. Está desde Adão, desde a entrada do pecado e também a redenção em Cristo Jesus, que nos livrou de nossos pecados. Então vamos ao primeiro subtópico, que é o pecado universal de Adão. Então afirma o apóstolo Paulo que através de um só homem entrou o pecado, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui nós vemos que realmente o pecado entrou através de um homem e assim todos pecaram. Com tudo isso, quando Eva foi tentada pela serpente, eu não a culpo realmente, por conta que isso foi uma astúcia do inimigo que caiu sobre ela, e o mais culpado de tudo isso é Adão, por ele ter comido também, ter feito parte desse pecado, porque foi Deus que o chamou e disse a ele que ele iria ter o domínio sobre todas as coisas, sobre tudo. Ele seria o chefe da família, ele seria o líder. Então, como é que ele, como líder, vai deixar a desejar, vai fraquejar? Eu acredito que a natureza do homem é muito má, onde ele tinha no seu interior esse desejo de conhecer o pecado, só que ele não queria fazer. Como é do interesse do homem, isso é óbvio do homem, ter uma desculpa para errar, para pecar e acusar o outro, apontar o outro. Eu só fiz isso porque foi fulaninho que me indicou, foi fulaninho que estava comigo. Mas eu disse, eu sempre quis fazer isso, eu sempre desejei fazer isso, mas estava esperando uma oportunidade para fazer. Não, eu esperei alguém vir me instruir para fazer. Então realmente isso vem muito do ser humano, onde realmente o pecado falou mais alto. E o mais importante de tudo isso é que nós também devemos resistir ao pecado. Devemos ter força, devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir às astutas ciladas do inimigo. É verdadeiro isso, meus amados irmãos. Então vamos ver o subtópico número 2, que fala: as consequências universais do pecado de Adão. Bem, realmente Adão teve consequências drásticas em relação ao pecado. De início nós vemos que ele tinha uma relação interpessoal com Deus, conversava com Deus. Isso foi por um tempo um pouco perdido. Ele teve a morte primeiro espiritual, para assim depois ter a morte física. E o Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore
da vida. Então já estamos vendo que realmente teve consequências drásticas em relação ao homem, em relação a Adão. E em seguida veio-se a morte realmente carnal. Ele teve primeiro a morte espiritual e depois teve a morte carnal, que está em Gênesis. E todos os dias em que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Isso, meus amados, através do pecado veio a morte, e o salário do pecado é a morte. Então vamos para o subtópico de número 3, que fala: em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. É isso mesmo, o segundo Adão, podemos ser salvos, onde o primeiro Adão entrou o pecado, e o último Adão, que é Jesus Cristo, o Cordeiro, que nos livrou do pecado, na cruz do Calvário fomos lavados, limpos e apagados de todos os nossos pecados. Neste momento, quando Deus se faz sacrifício por nós, todos os nossos pecados é apagado na cruz do Calvário. Antes do tabernáculo, com os sacrifícios do holocaustos, éramos apenas cobertos dos nossos pecados, mas não tirados de nós. E a partir que Jesus Cristo se fez o Cordeiro vivo, nesse momento todos nós fomos lavrados. Basta reconhecermos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador e nos arrepender verdadeiramente. Então todo ser, independente de sua etnia, independente, aquele que realmente se arrepende, o Senhor o perdoará e ele vai ter paz. Amados irmãos, chegamos ao fim da lição. Vamos agora à conclusão da lição. Bem, meus amados, nós vimos que nós viemos de um único lugar. Todos nós temos uma única origem. Então, mesmo apesar da diversidade de línguas, nações e de povos, somos todos filhos de Deus. Independente se somos amarelos, se somos brancos, se somos indígenas, se somos descendentes de afros. Então, o mais importante é sabermos que somos filhos de Deus. E juntos vamos evangelizar os continentes, vamos a locais que não está permitido a muitos chegarem. Muitos ainda não conhecem o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos levar esse Evangelho e quando chegarmos lá, vamos nos lembrar de Cristo Jesus. Foi no madeiro que nos salvou. E hoje temos segunda chance. Fomos reconciliados. Então vamos também proporcionar isso a outras pessoas. Vamos evangelizar. Então agora eu encerro esse momento dessa aula maravilhosa e irei encerrar com um momento de oração. Senhor meu Deus, te agradeço por esse momento maravilhoso de comunhão contigo, de ensinamento, meu Deus, que através desse vídeo, Senhor, muitas pessoas aprendam mais de Ti e possam também Te conhecer, meu Deus. Meu Pai, me usa, meu Deus, para a Tua obra, Senhor, para o crescimento da Tua obra, meu Deus. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou pequeno, Senhor. O Senhor é grande, o Senhor faz, o Senhor pode todas as coisas, meu Deus. Pai, que esse vídeo chegue a muitos corações, Senhor. Muitos corações possam, meu Pai, através desse vídeo, entrar em contato contigo e o Senhor possa plantar semente em seus corações. Amém.